Hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Histórias de Sucesso, em parceria com o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais. E nós recebemos hoje aqui o Cristiano Chaussard. Eu falei Chaussard antes, né? Mas como eu não sou... Isso é francês? Francês. Mas como eu não entendo nada de francês, por isso que eu citei errado antes aqui a pronúncia do sobrenome dele. Então é Chaussard, né, a pronúncia correta. E o Cristiano, ele é artista plástico, é empresário, é presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aqui de Santa Catarina, fundador do movimento artístico digitalista. E ele vai conversar um pouquinho conosco sobre tudo isso e muito mais. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Bom dia e bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Bom dia, Manuel. Obrigado pelo convite. Obrigado também aos ouvintes que estão aí prestigiando o programa. Vamos lá. O que é esse movimento artístico digitalista? Para a gente conceituar até para nossa audiência que está aí nos ouvindo, está nos acompanhando, está vidrada aqui na Jovem Pan News, para a gente explicar, né, que a arte ela está mudando também. Está mudando. Muita coisa está mudando, mas a arte também. Exatamente. Só para contextualizar um pouquinho para quem é um pouco mais leigo em arte, toda vez que a gente tem um grupo de pessoas... que começa a se comportar da mesma forma, artisticamente falando, a gente pode chamar isso de um movimento artístico, né? Então a gente tem aí mais próximo da nossa data aqui, há 100 anos atrás foi fundado o modernismo. Agora a gente está também convivendo com contemporaneismo. Não é um pós-modernismo, digamos assim. Se misturam, os conceitos se misturam. Aham. Quando você tem um novo movimento, você não abandona os anteriores. Sim. Tem muita gente ainda fazendo a arte barroca, né? Que é lá de séculos atrás, né? Eu comecei a observar, por causa da minha profissão também tecnológica, e por causa da minha arte também, que eu venho fazendo arte já há mais de 20 anos, que as pessoas começaram a digitalizar tudo, né? Então hoje a gente tem um cinema totalmente digitalizado, a literatura está totalmente digitalizada, a TV está totalmente digitalizada, o teatro com a pandemia começou a transmitir também as suas peças pela internet, era o que menos estava digitalizado. A música nem se fala, a música se produz digitalmente, se comercializa digitalmente, se distribui digitalmente, se compra digitalmente, né? Tá tudo muito digitalizado. As artes plásticas, a produção pode ser simplesmente mecânica, física, ou pode ser digital. E a gente pode misturar as coisas também, é muito útil. Mas como a arte está mais digitalizada, como você nos comenta, o processo de confecção, de autoria da peça, ou do quadro, ou da escultura, ele continua manual, mas como é que vocês digitalizam isso para entregar para a pessoa? Existem diversas formas, tanto de você começar físico e tornar digital por meio de fotografia ou escaneamento, ou você começar totalmente digital e até imprimir e fazer pintura por cima da impressão, bordado por cima da impressão. Eu tenho feito muito assim. Eu tenho feito muita pintura digital com mesa digitalizadora, canetinha digitalizadora e coisa e tal. Imprimo em Fine Art, que é uma técnica desenvolvida na França para fazer uma coisa bastante artística e duradoura. E eu pinto por cima. Pinto por cima, bordo por cima, colo objetos por cima. Enfim... Aí a gente tenta dar asas à imaginação, né? E o que eu fiz nesse ano em específico, uma instituição muito respeitada, que é a PUC de São Paulo, ela ajudou a fundar o modernismo há 100 anos atrás. Sim. Ela me convidou para fazer uma exposição no evento que comemoraria então, e comemorou, o centenário do modernismo, da Semana de Arte de 22, né, que foi um grande marco do modernismo há 100 anos atrás. Esse evento seria totalmente presencial, eu faria a minha exposição e ficaria por isso. Mas o evento foi mudado para digital por todas as circunstâncias que a gente já se acostumou nesses 2 últimos anos, né? E eu tinha tudo pronto, porque eu tenho empresa exatamente de criação de metaversos. Então, eu criei o metaverso das minhas obras de arte para servir ao evento, e junto a isso a PUC me convidou, sabendo da minha pesquisa, me convidou então para fazer parte de um livro sobre o modernismo e lançar um manifesto
pela fundação do digitalismo, que é a minha tese de que realmente tudo já está digital. Então, por que a gente não se organiza para isso? Muita gente se questiona o seguinte, até você pode nos responder. Metaverso e digitalismo são coisas similares? Um é meio, o outro é conteúdo, né? Então, o metaverso é um meio onde você pode colocar conteúdos digitais. Daí vem toda a especulação futura. O metaverso é o ambiente. É o ambiente. É a galeria online. Exato, exatamente. É uma forma tridimensional de representar conteúdo na internet. Até então a internet era totalmente texto e foto e vídeo, né? Sim, sim. Agora a gente tem uma possibilidade, agora há bastante tempo já tem, tá? Mas agora entrou na moda, né? Sim, sim. Uma forma totalmente tridimensional de navegar por dentro da internet com conteúdos que saltam aos olhos e que saltam à interação também. Claro. E que permitem ambientes de negócios, ambientes didáticos, ambientes de atendimento, ambientes mil. A gente pode inventar muita coisa. E hoje já tem, por exemplo, exposições só no metaverso? Tem totalmente. Eu tenho três exposições só no metaverso, que estão abertas cotidianamente. Não tem prazo para encerrar, né? Até porque a gente não precisa dessa escassez. 24 horas. Antigamente, para você fazer uma exposição, você tinha que ir lá, de repente, se eram quadros ou esculturas, você levava até a galeria de arte, fazia a exposição e você só podia visitar no horário em que a galeria estivesse aberta. E hoje, com o metaverso, você faz a qualquer horário, que você entra em qualquer momento para ver. Faz 1 ano e meio que eu lancei a minha primeira galeria no metaverso. O meu amigo Luciano Martins ontem, ou anteontem, acho que anteontem, lançou a sua galeria no metaverso também. E cada vez mais isso vai ser cotidiano, vai ser mais comum, porque apesar da diferença que é você olhar fisicamente, existem diferenças para bem também de você olhar virtualmente. Você dá acesso a pessoas que não teriam condições de se deslocar para aquele espaço, você permite qualquer horário, né? E você pode expandir além do simplesmente visual. Você pode, por exemplo, clicar numa obra e ver um vídeo sobre a obra, ver uma audiodescrição da obra. Então, o conteúdo fica mais rico porque você tem outros formatos para associar aquele conteúdo que era só uma pintura estática na tela, pendurada na parede. Com certeza. Que movimentos artísticos te inspiram assim para fazer tuas peças que hoje são completamente, a maioria delas pelo menos, né, estão no metaverso? Sim, de fato eu sou bastante influenciado pelo movimento Bauhaus, pelo cubismo, pelo modernismo e pelo contemporaneismo. Né? Eu tenho uma visão muito de fotógrafo. Eu comecei nas artes visuais como fotógrafo, então eu gosto muito de figurativo, mas eu gosto ainda mais de abstrato, e eu gosto de encontrar o abstrato na natureza. Pô, como é que é encontrar o abstrato na natureza se a natureza é uma figura, né? Eu consigo encontrar isso em foto microscópica e em foto macroscópica. Então, boa parte da minha coleção pareidolia, por exemplo, é baseada em fotos de satélite que eu pinto por cima. Sabe que um dos movimentos que mais sempre me chamou a atenção foi o dadaísmo, né? O dadaísmo é incrível. Essa coisa meio diferentona, né? Eu acho que o dadaísmo tem muito disso. O dadaísmo ele levou ao limite máximo a capacidade da pessoa entender o que é arte, né? Porque às vezes tem a história do mictório, né? O mictório virou arte. Exatamente. Porque a arte está dentro da cabeça da pessoa, não está necessariamente no objeto pintado, né? E não necessariamente ele precisa ser pintado. Se você consegue olhar para uma parede e enxergar que aquela parede é linda a ponto de te inspirar de alguma forma, você está com a arte na cabeça. Independente de se a parede é aquilo ou não, a arte está na sua cabeça. O dadaísmo levou a isso. Ele pegou qualquer objeto do cotidiano e colocou sob os holofotes da visão de arte. Então ele disse, isso daqui é arte, enxergue arte aqui. E quem consegue enxergar arte vê arte naquilo. Né? Eu acho que é uma questão de treinar o olho, é uma questão de treinar a percepção da graça da vida. Eu tinha um professor, vou contar uma passagem complexa da minha vida aqui, universitária. Eita. Eu reprovei, e eu falo isso com vergonha absoluta. Né? Uma vergonha isso que eu vou dizer aqui, mas é realidade.
eu reprovei 3 vezes em estética, história e estética da arte contemporânea no curso de jornalismo. My God. 3 vezes eu reprovei. Mas só se reprova nessa matéria se tu faltar. Não, mas assim, ó, sabe o que era? Era um problema sério, essa matéria. Eu estudei, fiz minha graduação na Estácio, né? E ela era uma disciplina online. Ah, sim. Era um ambiente. Aí eu estudava lá e lia aquelas coisas do cubismo, do dadaísmo, dos impressionismos. E eu lia aquilo e ficava meio assim, meu Deus do céu. Não fazia sentido. Não fazia muito sentido. Mas aí a gente dá aquela lida bonita, tenta assimilar o máximo pra ir pra prova, né? A prova era também online, só que eu tinha que ir na universidade fazer a prova num computador da universidade. E aí era aquele ambiente de prova, né? Não podia levar nada, celular, tudo desligado e tal. E eu reprovei 3 vezes nessa mesma disciplina. Até que eu consegui uma cadeira presencial, porque a faculdade viu que era um absurdo o índice de reprovação nessa disciplina. Aí eu consegui essa disciplina presencial. Aí eu fiz. Aí eu comecei a entender melhor as coisas. Sim. Porque aí eu já tinha a explicação de um professor que estava ali tentando me passar a visão dele. Eu acho que arte é bem isso que você nos comenta, né? Cada um tem a sua visão de arte. Sobre a tua dificuldade de aprender lendo, eu tenho uma crítica a linguagens fechadas, né? Eu acho que tanto na arte quanto em diversas outras profissões, como tecnológicas e direito, por exemplo, a linguagem fechada, principalmente quando ela está só escrita, ela dificulta muito a didática, né? E a gente acaba não conseguindo nem prestar atenção naquele texto, que ele está tão rebuscado que tu tem que ficar buscando os significados paralelos de cada palavra. Atrapalha muito a gente aprender. Atrapalha. Apesar de que eu tinha um professor que dizia o seguinte, né? Se você leu e não entendeu, é porque este conteúdo é ouro, leia novamente. Mas eu não concordo muito com essa técnica dele, porque no caso de arte, por exemplo, como é uma visão muito pessoal de cada pessoa, você... No caso do dadaísmo que a gente citou aqui, né? Se o sujeito vê a cadeira, e ele acha que a cadeira, se botar uma luz em cima dela, aquilo é arte, pra ele aquilo é arte. E se vem um professor e me diz assim, olha, a minha visão é isso, fica mais fácil de eu entender ele do outro lado. Perfeito. Você tem um testemunho na tua frente, né? De alguém que já parou para pensar sobre isso e tem alguma experiência. Essa semana mesmo, um amigo veio me dizer assim, olha, eu não entendo muito de arte, mas eu gosto muito e eu queria ser crítico de arte, e eu isso e eu aquilo. E eu disse, olha, na minha visão, eu acredito que você não precisa entender muito de arte, você precisa mais sentir arte. A arte é para ser sentida, muito mais do que ser entendida. Deixa para entender para aquele grupo que quer desenvolver teses científicas ou teses acadêmicas sobre isso. Que também é importante, tem um lado importante nisso, mas eu acho que o essencial da arte é sentir ela. E cada um sente com a sua experiência de vida. Exatamente. Essa que é a tônica da coisa importante. E tu consegue, por exemplo, imprimir as tuas experiências no que você faz de arte? Mas totalmente. Eu de fato venho fazendo a minha parte de arte visual, eu comecei em 2008. Antes eu era da música, né? Só que foi só em 2019, com o acontecimento de eu descobri que meu filho não nasceria por um problema renal, que eu entrei em luto. E nesse luto, eu acabei produzindo quase 200 telas para válvula de escape da minha situação psicológica, né? E essas 200 telas são puramente expressão daquilo que eu estava sentindo. Puramente. Quem me conhece, quem conhece a minha história e quem olha para as minhas telas não consegue não enxergar aquilo que eu estava sentindo. Então, é impossível. Até não tem como você tentar pintar alguma coisa sob um efeito emocional tão forte e não acabar expressando aquilo que você está sentindo ali. Verdade. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o crânio da arte, o Cristiano Chossar, que é empresário, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico de Santa Catarina, né? Tá falando da experiência aqui como fundador do movimento artístico digitalista. A arte está digital, tá, gente? Eu peço desculpas aqui por esse relato meu, né, de que eu reprovei nessas 3 vezes nessa disciplina, mas acontece, né? Às vezes a gente tem dificuldade e se
certamente eu acho que você também passa por algumas dificuldades, né? Empreender nesse segmento de arte, de cultura hoje é difícil? Eu te diria que é quase impossível no Brasil. Tão difícil assim? No Brasil é quase impossível. A gente tem excelentes exemplos aí de gente que está se dando bem, inclusive no Brasil. O Luciano Martins é um que eu gosto de citar porque realmente é um empreendedor da arte, né? Uhum. Mas eu resolvi levar minha carreira para a Europa. Uhum. Então, lá em 2019, quando eu produzi esses quase 200 quadros, eu selecionei 68, fiz um catálogo de arte, e aí eu usei o conhecimento de marketing que eu trazia já das empresas que eu tenho, né, para fazer um belo catálogo de arte e distribuir esse catálogo por Instagram. Uhum. Só que para as pessoas certas, para as galerias de arte da Europa. Uhum. Mandei para quase 150 galerias de arte e 9 acabaram me representando. Em um mês eu estava com 9 galerias de arte me representando. Uhum. É uma carreira de longo prazo, não adianta querer esperar resultados bombásticos, né? Mas nesse último ano e nesses últimos 2 anos eu acabei então expondo em Tóquio, Pequim, Xangai, Paris, Berlim. Você chegou aí presencialmente em Lisboa. Tóquio? Infelizmente não, por causa da pandemia. Uhum. Infelizmente não, mas ganhei um segundo lugar de uma obra muito bacana lá em Tóquio, do Salão de Tóquio. Estive também em Miami, em Nova York, mês que vem a gente vai estar... Eu vou tentar ir também. Agora, pela primeira vez, eu vou tentar ir. Mas esse também é a vantagem de ter uma galerista europeia, né? Ela é de Berlim, então ela está me representando em todas essas feiras. Que bacana. Como é que as pessoas podem visualizar as tuas obras no metaverso, na internet? E como é que elas conseguem acessar? Perfeito. O nome é um pouquinho difícil de pronunciar e também de escrever. Então, mas é chossard.com. Se escreve CHAUSSARD.com. Uhum. Chossard.com tem tudo. Uhum. A partir dali tem os links para o metaverso, tem os links para Instagram. Instagram também eu tenho uma atividade bastante intensa ali. Sim, e sim. tem bastante coisa para ver. Principalmente as coisas que eu não lanço, aquelas coisas que são só experiência, estão indo para o Instagram. Acho que é bacana de laboratoriar. Com certeza, com certeza. Cristiano, muito obrigado aqui pela atenção, agradeço, por ter vindo aqui ao nosso programa. Parabéns aí pela iniciativa de empreender. A gente sabe que não é fácil empreender em qualquer segmento, mas ainda é difícil na questão da arte, da cultura, né? E tu és um grande vitorioso, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado, Manuel. Até a próxima. Um forte